E o ano começou a todo vapor para o Joinville Esporte Clube. Desde o último dia 4, né, está disputando aí a competição mais importante de divisões de base do país, que é a Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E agora prepara-se também os principais detalhes, os detalhes finais para a estreia no Campeonato Catarinense no próximo dia 20. E para falar sobre os projetos desse ano, né, e as projeções também para 2024, estamos ao vivo recebendo aqui o presidente do nosso Joinville Esporte Clube no Jornal da Manhã, presidente D'Artagnan de Oliveira. Presidente, bom dia, feliz 2024 e que esse realmente seja um ano maravilhoso para o nosso tricolor. Bom dia, Fernandinho, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, todos os torcedores do Joinville especificamente. É isso, feliz ano novo para nós, né, um ano decisivo aí para o Joinville, esperamos que a gente tenha sucesso. Muito bem. Antes da gente entrar, né, no assunto Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o JEC está disputando a Copinha, depois tem Campeonato Catarinense, Copa Santa Catarina, ou seja, o trabalho não para e a expectativa do torcedor é a melhor possível. Até porque, presidente, com todas as pessoas que a gente comenta, que a gente fala, o clima está diferente. Tem um clima de confiança esse ano nas ruas, né? O que o torcedor pode esperar do Joinville, pode esperar do clube neste ano? Fernando, para falar desse ano é importante a gente contextualizar o ano passado, né? É uma continuidade aí de um desafio que iniciou lá no começo de 2023. 2023 foi um ano de desafios grandes para o Joinville, porque foi o primeiro ano que ele entrou em recuperação judicial. Recuperação judicial, o Joinville teve que, a partir dali, arcar com pagamentos à justiça de dívidas do passado, né? De dívidas de gestões anteriores. Então isso foi inédito, o Joinville teria que arcar sob detrimento de decretar falência, caso isso não acontecesse. Então foi um ano muito desafiador fora de campo, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo, para que mantivéssemos a instituição de pé, pronta para depois, na sequência, ter resultados esportivos também. E a gente conseguiu fazer isso em 2023, Fernandinho. A gente conseguiu, desde o mês de junho, a gente paga a recuperação judicial mensalmente. Os valores estão sendo pagos à justiça. O que são esses valores, D'Artagnan? São valores de dívidas trabalhistas que o Joinville tinha lá de 2015, 16, 17, quando ascendeu a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então, organizada essa parte administrativa, a gente está muito confiante que esse ano a gente consiga ter sucesso dentro de campo também. Ter dado prioridade à parte administrativa de dívidas antigas prejudicou muito o nosso desempenho esportivo no passado, obviamente, né? Os poucos investimentos que você tem que fazer, você é obrigado a fazer para contas do passado. Esse ano nos deu muitos ensinamentos, né, de 2023, para que esse ano a gente esteja ainda mais forte dentro de campo. E aí sim, espero, né, garantir a vaga na Série D, colocar de novo o Joinville nos trilhos dentro de campo. Fora de campo a gente já tem conseguido. Presidente, sabe qual é a pergunta mais frequente que eu recebo andando nas ruas, conversando com o torcedor? Justamente é a seguinte: qual é a prioridade do Joinville para 2024? É ser campeão catarinense e novamente, né, reviver aqueles momentos áureos da história ou garantir uma vaga para a Série D? É garantir a vaga para a Série D, obviamente, né? Nós não precisamos queimar etapas. O Joinville precisa voltar ao calendário nacional urgentemente. Já faz 3 anos que nós não participamos. É muito tempo um time da força e a camisa que o Joinville tem. Mas a gente entende por que chegou nesse ponto. O Joinville chegou perto do fundo do poço mesmo, Fernandinho. E para sair de lá precisa se organizar primeiro, para depois... Qual que é o primeiro caminho? Ganhar vaga na Série D. Em ganhando a vaga na Série D, obviamente a gente pode sonhar com voos maiores, né? O Joinville tem uma camisa muito pesada, tem torcida. Se a torcida pegar junto e o elenco fechar, a gente pode chegar numa semifinal de campeonato, uma final e ser campeão, quem sabe. Mas a prioridade é a vaga na Série D de 2025. Uhum. Presidente, do elenco, né, que disputou a Copa Santa Catarina, 12 atletas permaneceram no clube para o estadual. A mescla veio aí com a chegada de, por enquanto, outros 9 jogadores, né? Lucas Mendes, Marcos Vinícius, Diego Renan, Carlos Alexandre, o Alisson, Bruno Silva, Cadu, o Muriqui e o Vitor Leque. E aí, vem mais gente por aí? Ainda cabe mais? A ideia é que venham pelo menos mais 2. Uhum. Quem sabe 3 mais 2, a gente já tem bem definido esses nomes e as posições. Você lembra que nós jogamos a Copa Santa Catarina no segundo semestre do ano passado e ela serviu para montar uma espinha dorsal para esse campeonato que está chegando, né? Nós não visualizamos o título naquela oportunidade. Investimos um valor baixo, né, para respeitar as finanças do clube e tiramos dali uma espinha dorsal de praticamente 12 atletas. Então o Joinville não começa do zero para esse campeonato catarinense. Você traz já um entrosamento mínimo de atletas que performaram na Copa Santa Catarina,
com reforços aí de 9 jogadores que já chegaram. E se vierem mais esses 2, então a gente fecha esse grupo aí do que nós tínhamos na Copa com novos reforços mais experientes, né? Vocês viram nomes de alguns atletas aí renomados que ainda estão jogando. E certamente vamos ajudar muito, né? Casos do Bruno Silva, casos do Muriqui, casos do Diego Renan, atletas aí que jogaram em grandes times, já foram campeões de tudo e ainda estão na ativa e vão nos ajudar muito no Campeonato Catarinense desse ano. O torcedor está se perguntando, viu, presidente, o que faltou para a não vinda do Wagner Love? Olha, nós tentamos de tudo. Eu fui inclusive a Recife, né, falar com o Wagner Love pessoalmente. Aquilo ali era um projeto muito consistente que nós tínhamos, nós estávamos muito competitivos, tanto que nós fomos até o final da negociação, mas nós não contávamos que ele receberia uma proposta de time na Série A, e essa era a única condicionante que ele colocou. Presidente, eu vou aguardar até tal dia, e se não tiver nenhuma proposta de Série A, eu vou para o Joinville, porque eu gostei do projeto, gostei da proposta. Mas acabou chegando uma semana antes lá do prazo final uma proposta do Atlético Goianiense, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro esse ano. E aí, quando chegou essa proposta, eu sabia ali que não iria dar certo. Foi uma pena, porque o projeto era consistente dentro e fora de campo, né? Ele era um cara que ia atrair muita coisa em volta. Mas o projeto seguiu normalmente, nós não ficamos parados apenas com o nome dele. Os investimentos que faríamos com ele, a gente está pulverizando aí dentro do próprio elenco do clube. Muito bem. Presidente, esse ano, né, como é que vai funcionar a questão das campanhas para adquirir mais sócios, né? A Sócio Joga Junto continua, vai vir mais promoções pela frente? Fernando, no site sociojogajunto.com.br você tem todas as informações. Você que já foi sócio ou quer se tornar sócio, lá você vai ver os preços, os valores, o local no estádio, né, condizente com cada valor aplicado. Então a gente pede muito. Hoje nós temos 2.000 sócios praticamente ali, o que é pouco para a proporção de população que nós temos na nossa cidade, né? O Criciúma tem 18.000 sócios, né? Uma cidade que é 3 vezes menor que Joinville, e tem esse número de sócios astrondoso aí em relação ao nosso. E é o número de sócios que pode nos dar uma alavancada financeira para ser competitivo. Não tem jeito, não se faz futebol sem dinheiro, né? Então tem isso lá. Então quem estiver nos ouvindo, né, dê esse voto de confiança novamente ao Joinville. Sociojogajunto.com.br, volte a ser sócio, ou seja, sócio pela primeira vez. E além disso, existe uma modalidade chamada Torcedor Joga Junto. Não tem desculpa, Fernandinho, para não ir nos jogos do Joinville esse ano. A gente quer ver a arena cheia novamente. A gente quer, dia 20, já na nossa estreia contra o Marcelo Dias, uma arena aí com 10.000 pessoas, quem sabe, né? Depende só de todo mundo, um convidar o outro, todo mundo entrar nessa conexão para o Joinville novamente. Os ingressos serão R$50, mas para quem fizer um simples cadastro nesse endereço que eu falei, sociojogajunto.com.br, na modalidade Torcedor Joga Junto, deixando seu nome, e-mail e seu telefone, você vai pagar 50% do valor. Então os ingressos para o Campeonato Catarinense, para quem for torcedor Joga Junto, custará apenas R$25. Muito bem, não tem desculpa. Posso garantir que é o preço mais barato do estado de Santa Catarina. E a projeção e a meta para atingir quantos sócios esse ano? Olha, Fernandinho, eu vou deixar acontecer conforme a performance também, conforme a conexão for acontecendo em torno do clube, a cidade novamente. Mas eu, como um torcedor já antigo de Joinville, eu lamento muito a gente não ter no mínimo 5.000 sócios. Hoje, atualmente, quantos? São 2.000 sócios. Isso pagando direitinho. Adimplentes. Então, a gente precisa chegar a 3.000 sócios, mas isso eu sei que também depende do campo, né? Eu sei que nós, começando o campeonato bem, umas 2, 3 primeiras rodadas, isso atrai novamente o torcedor, que fica desconfiado. Eu entendo essa desconfiança, né? O Joinville vem há muito tempo perdendo, né? Há muito tempo com fracassos esportivos. E ano passado também a gente foi mal dentro de campo, então eu sei que isso afasta. O torcedor não quer saber muitas vezes se foi organizado o clube na parte administrativa. Sim. Ele quer ver o resultado de campo. Mas eu posso garantir para o torcedor que o primeiro passo tem que ser feito é a parte administrativa para depois ter um time forte. E a gente está caminhando para isso. Presidente, agora falando em campo, né? O senhor citou ali a questão também dentro de campo. E como é que ficou aquela situação do JEC, juntamente com o Nação, relacionado ao uso, ao compartilhamento da arena, com o Nação agora Araquari, né? Aquelas diferenças foram sanadas? Como é que ficou? Nós passamos ao Nação valores atualizados, né, para se jogar na Arena Joinville numa Série A de Campeonato Catarinense. Houve divergências de aceite de um lado, de outro, mas depois nós entramos num acordo, eles vão jogar o Campeonato Catarinense ali no ano de 2024. Certo. E quanto àquela reprovação, né, aquela questão de reprovação da Arena Joinville por parte da Federação Catarinense de Futebol para a disputa do Catarinense deste ano, o prazo parece que era até o dia 5, né? Como é que foi resolvida essa questão?
Não houve reprovação, né? Parcialmente ela não estava aprovada ainda. Certo. Então, ela tem agora para essa segunda-feira, hoje à tarde, a Federação Catarinense irá na Arena ver todos os itens que foram apontados por ela não estar aprovada naquela oportunidade. Sim. Como o gramado, que a gente fez todo o tratamento e encerrou nesse final de semana. Gradil, pintura, então itens que naquela oportunidade eles não estavam aprovados. Então ele nunca foi reprovado. A reprovação pode acontecer agora, Sim. caso não tenha sido feito. Então foi um equívoco ali essa comunicação na época. Então gerou transtornos e dúvidas em todo mundo. A Arena não estava reprovada e deve ser aprovada hoje à tarde. Certo, muito bem. E a gente, é claro, vai acompanhando para trazer sempre a informação aqui para o nosso público ouvinte. Presidente, para a gente finalizar, né? O Joinville está jogando a Copinha agora, teve o empate diante do Bahia na sua estreia, ontem infelizmente acabou perdendo aí para o Guaratinguetá, né? E agora tem pela frente mais um duro adversário também. Como é que o senhor está vendo o desempenho desse início da Copinha? Fernando, eu tive em Guaratinguetá na semana passada, na abertura, no jogo contra o Bahia. A base é um processo que tem que ser bem trabalhado com investimentos maiores do que o Joinville faz hoje. A gente tirou leite de pedra no passado, com poucos recursos, consegui levar esse time para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente só está lá porque chegou entre os 4 de Santa Catarina e garantiu essa vaga. Ainda não está nem perto do que eu penso como projeto para a categoria de base de investimentos, de estruturação, de projeto consistente para que a gente possa ser forte e esses garotos possam abastecer nossa categoria profissional e possam gerar receita ao clube. Mas já estão de parabéns. Já estão de parabéns porque a gente iniciou ano passado, está no maior campeonato de base da América ou do mundo, quem sabe. E fez bonito, né? Ontem nós não jogamos bem, realmente. Ontem fiquei muito chateado com a performance. Quando fui lá, eu falei para todos eles, aproveitem essa oportunidade. Vocês estão jogando com a camisa do Joinville Esporte Clube e aproveitem, desfrutem. O resultado é consequência. Não vão ser cobrados por isso, mas o desempenho foi muito abaixo. Tem mais um jogo contra o Red Bull Bragantino, que é um time fortíssimo, né? Já na quarta, multinacional austríaca, né? Do Red Bull. O Bahia na estreia do grupo City. Então você imagina quanto essas equipes de Série A investem na base. Infinitamente maior dos investimentos do que o nosso. Então já tem que ser motivo de orgulho estar lá, mas sempre cientes que tem que se melhorar muito. E vamos fazer isso em 2024, com certeza. Presidente, para a gente finalizar, às 7h37 da manhã, aquele convite especial, então, para dia 20, o torcedor, né, ir à estreia do Joinville na Arena contra o Marcílio Dias. Fernando, o que diferencia o Joinville dos outros times é a torcida. E se a torcida não for ao estádio, a gente não tem esse diferencial. Então o convite está feito. Então a partir dessa semana, lógico, o trabalho não parou dentro do Joinville, mas eu sei que muita gente volta para a cidade no dia 8, né? E aí começa já a fazer sua agenda, né? Já planejar o ano, já coloquem na sua agenda. Dia 20 de janeiro nos encontramos na Arena Joinville. Vocês vão ver um time forte, consistente, que vai brigar honrando a camisa do Joinville para buscar essa vaga na Série D. E quem sabe, e aí o quem sabe vai depender de todo mundo, a gente possa surpreender aí, chegando em posições maiores do campeonato, que a gente está sentindo saudade, né? Faz tempo que a gente não consegue brigar, mesmo sabendo que existem equipes, Fernandinho, com investimentos muito maiores que a gente. Os times que estão em Série A e Série B do Campeonato Brasileiro estão aí, mas nós temos camisa e entusiasmo e muito trabalho aí para poder brigar também. Presidente do Joinville Esporte Clube, D'Artagnan de Oliveira, ao vivo conosco. Presidente, feliz 2024, sucesso e que tenhamos bons frutos e bons resultados no nosso Joinville Esporte Clube. Obrigado. Teremos sim. Um grande abraço. Grande abraço.